Se você sente que não tem tempo para fazer as coisas, se sente distraído, se sente cansado e pensa assim: não, esse ano eu vou mudar. Então resolve começar pelo celular, desinstalando vários aplicativos, né? Passando menos tempo na tela, mas depois que vem uma notificação, depois que começa a vir a rotina, aquele hábito já começa a fazer parte da sua vida de novo. Então volta toda aquela dependência do celular, falta de controle do tempo e você já não sabe mais como fazer. Então fica aqui que esse vídeo é para você. Aqui eu vou contar 5 dicas de como eu fiz para eliminar totalmente o vício no celular. E falo eu, uma pessoa que era completamente viciada. Então, se eu conseguir, com certeza você também vai conseguir. Mas antes, se inscreve nesse canal, por favor, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Primeira dica: não pegue no celular assim que acorda, nem antes de dormir. Antigamente, eu acordava e ficava muito tempo para levantar. Ficava ali uns 30 minutos ou até mais, porque eu perdia a noção do tempo. Ficava ali mexendo na rede social, vendo vídeos, vendo fotos. E depois, quando eu já levantava estressada com tudo, porque eu tinha que fazer as coisas rápido, porque eu já tinha perdido o meu tempo. E para dormir era o mesmo princípio. Eu ia mexer no celular antes de dormir, quando eu via já passava meia hora e aí já diminuía o tempo de sono, que é tão importante para nós. Sem contar que na parte da manhã eu ficava pensando em assuntos totalmente aleatórios, porque é isso que a gente vê na internet, né? A gente vê um vídeo engraçado, depois um vídeo polêmico, depois um vídeo triste, depois e aí por aí vai. Já ficava com a minha cabeça cheia de muita informação que não tinha absolutamente nada a ver com a minha vida. Fulano que separou de ciclano, pessoa que fez um comentário no post de outra pessoa, pessoas que eu nem conhecia, ou seja, eu nem acordava direito e a minha cabeça já estava processando muitas informações. E a gente sabe que a nossa mente, a nossa cabeça, ela é extremamente limitada. Quando você já trabalha com ela muito na parte da manhã, quando chega à noite, ela vai se desgastando. E eu sentia isso muito na prática, porque eu trabalho à noite também. Então, à noite eu já estava imprestável, já não conseguia somar 2 mais 2. Pessoalmente, esse foi o hábito mais difícil para mim, com certeza, porque o corpo acaba pedindo, né? Imagina anos de hábitos ruins e aí do nada você corta isso, você quebra isso. Mas depois que você acostuma, é outra vida. Eu consigo acordar na hora que eu quero acordar, tomo meu banho, faço meu café da manhã, faço meu devocional e depois tenho até tempo de ler. E não que eu acorde antes ou que eu tenha a rotina das blogueiras de acordar às 5 horas da manhã, eu acordo no mesmo horário. Só que como o tempo que eu tinha para fazer essas coisas, eu passava ali na cama mexendo no celular, roubava essas coisas de mim. Sem contar que ler de manhã só foi possível quando eu parei de ver celular, televisão, computador. Porque não tem como, gente, você ler se a sua cabeça tá cheia de informação, tá cheia de barulho. E a gente sempre vai preferir algo que seja mais fácil, né? Então, por exemplo, é mais fácil você ver um conteúdo visual, auditivo, do que você ficar ali no silêncio e prestar atenção no que está escrito e trabalhar sua mente, trabalhar sua imaginação, a sua criatividade. E o melhor de tudo, viu? É sem esforço, porque conforme você vai passando o tempo, esse começo é realmente mais desafiador, é mais difícil, mas depois vai ficando mais fácil, porque agora o seu novo hábito é não pegar o celular de manhã. Segunda dica: deixe as suas redes sociais desinteressantes. Como assim? Deixe de seguir, silencie pessoas que você nem gosta mais, pessoas que não fazem mais parte da sua vida, porque eu ficava pensando, gente, por que eu tô seguindo essa pessoa que não tem mais nada a ver comigo? Eu também deixei de seguir vários famosos e contas e perfis famosos que eu já não me identificava mais. Às vezes tinha uma pessoa ali que eu seguia desde a adolescência, mas aí com o passar do tempo a gente foi crescendo junto e a visão foi mudando completamente, então não faz mais sentido permanecer com aquela pessoa no meu perfil. Eu sempre uso uma balança ali para ver os pontos positivos e os pontos negativos de seguir alguém. Por exemplo, eu sigo uma pessoa que não tem nada a ver comigo, que é a Lara Nesteruk.
e ela é ateia, ou seja, eu sou cristã, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na balança ela tem mais pontos positivos do que negativos. Dessas pessoas que vale a pena a gente seguir ainda, tem que usar um filtro, você tem que pensar se aquela pessoa está te fazendo mais bem do que mal. Então, o meu conselho é: faça uma limpa nas suas redes sociais. Pare de seguir, por favor, aquela pessoa que você não gosta. Aí você pode pensar assim: não, todo mundo que eu sigo eu gosto. Mas se você tem aquela amiga que vai viajar e posta uma foto e você fica assim: nossa, mas já foi viajar de novo? Nossa, mas será que ela engordou? Nossa, mas então você não é amiga dessa pessoa. Pelo amor de Deus, pare de seguir ela que você tá pecando à toa. Porque antes eu usava isso como amuleto de procrastinação. Então, quando eu tinha uma tarefa chata para fazer depois, eu já pegava o celular e entrava nos stories, ficava vendo até a pessoa escovando os dentes ali, passando 20 stories para adiar aquilo que eu tinha para fazer. E hoje eu já não faço mais isso. E a terceira dica tem tudo a ver com essa, que é: cada coisa tem o seu momento. O momento de descansar é o momento de descansar. O momento de você ter lazer é o momento de lazer. E o momento de mexer no celular também é momento de mexer no celular. Então, quando acostumamos a mexer no celular fazendo outras coisas, você não faz nenhuma coisa e não faz nem outra. No começo, eu colocava até um limite de tempo que o Instagram tem, de 45 minutos, de 1 hora, para me lembrar de não passar, de não exceder esse tempo diário, que é muito importante. Teve época que eu colocava um filme para assistir, passava ali uns 10 minutos com atenção no máximo, aí depois, quando vinha uma cena mais lenta, eu já pegava e ficava ali mexendo. E não é porque eu vi alguma coisa de interessante, é o hábito de ficar atualizando ali, ficar atualizando. E aí tinha que voltar a cena, porque eu tinha perdido a cena, porque eu não estava prestando atenção. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque o meu tempo, literalmente, de atenção e o tempo de tolerância ao tédio estava diminuindo muito. E isso não é uma coisa só da nossa geração. Infelizmente, a gente vê isso em todas as idades. Até momentos bem importantes tá ali. Não consegue mais ficar sem, é quase uma extensão do corpo. A quarta dica é: use o celular ao seu favor. Essa dica eu confesso que para mim ela é bem recente. Como eu disse no meu último vídeo, se você não viu, por favor, dá uma olhadinha lá, que eu comento que eu sempre fui offline. Então, eu nunca fui muito de postar fotos, postar vídeos, mas eu sempre estava lá como telespectador, vendo tudo de todo mundo. A partir do momento que eu comecei a me interessar aqui pelo YouTube, comecei a me interessar por vídeos, por criação de conteúdo, por edição de vídeo, o meu tempo, que já era um pouco mais limitado, ele ficou mais direcional. Os vídeos que eu vejo, eles são muito mais úteis para mim, não são conteúdos totalmente aleatórios com o que eu estava acostumada a assistir. Não sou aquela pessoa que fala assim: ah, então não pode assistir nada. Eu assisto memes, assisto vídeos engraçados, que eu gosto muito, que faz parte da minha personalidade, só que tem tempo para essas coisas. Hoje é muito mais difícil de ter aquele tédio, de parece que, ai, já vi tudo que tinha para ver, ai, essa Netflix não tem nada, ai, esse YouTube não tem mais nada. É muito mais difícil porque eu uso o tempo correto para fazer as coisas. Sem contar que quando você passa mais tempo produzindo alguma coisa, você passa menos tempo consumindo. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas para mim faz todo sentido, que se você não está influenciando, você está sendo influenciado. Isso é muito verdade. Então, esse ano eu decidi que eu vou ficar do outro lado da tela, que eu vou começar a fazer as coisas e não ficar naquele ciclo de consumir, consumir, consumir aleatoriamente. E para finalizar, a quinta dica é: comece devagar. Como todo novo hábito, é necessário ir introduzindo aos poucos, na tentativa de erro e acerto, até você adaptar, que é o mais importante, a sua rotina, que fique mais fluida. Porque para algumas pessoas funciona mesmo desinstalar todas as redes sociais, ficar sem o aplicativo no celular, que eu já fiz muitas vezes e funcionou.
mas sempre o melhor caminho é o equilíbrio. Até porque o real motivo desse vídeo não é demonizar a rede social, não é demonizar o uso da tecnologia, até porque eu amo demais. Se não fosse ela, a gente não poderia estar vendo vídeos como esse, vendo cursos, aprendendo novos idiomas, se comunicando com o resto do mundo de uma forma muito mais fácil. Então, ela é uma bênção por si só. Mas onde que está o problema então? É no nosso mau uso dela. Autocontrole de separar o que é do mundo real e o que é do mundo virtual. E o resultado desse desequilíbrio é muita ansiedade, de você querer fazer uma coisa e não conseguir fazer. É você se sentir preso de certa forma e o pior, transformar isso em um Deus terreno. Porque assim como todo vício, isso também é pecado. Não é porque não é um vício em bebidas ou em drogas que é mais leve. É a mesma coisa. Tudo que te prende, tudo que te aprisiona, que você fala, não consigo ficar sem, é um vício. A Bíblia nos alerta sobre isso em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos foram maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Pode parecer besteira, mas tem muitas pessoas que acabam abrindo brechas espirituais enormes pelas coisas que elas consomem. Eu, por exemplo, teve uma época que eu não tenho o hábito na minha casa de falar palavrão. E aí eu estava assistindo uma pessoa que falava muito, muito palavrão. E aí no dia a dia eu acabei percebendo que alguns momentos vinha aquela vontade de falar palavrão. E eu pensei, cara, da onde que vem isso? Porque eu não convivo com pessoas que falam dessa forma. E era de uma pessoa que eu assistia, que eu gostava muito, mas o hábito dele xingar a todo momento na live estava me influenciando. Então, para mim, não fazia mais sentido continuar com aquele canal. Resumo, é o tempo e a prioridade que você dá a alguma coisa que faz total diferença. Então, esse é o vídeo de hoje. Talvez essas dicas você já deve ter ouvido por aí, mas também serve para a gente refletir e botar em prática, que é o mais importante. E se você acha que você não tem vício no celular, experimenta amanhã fazer uma dessas dicas que eu passei. Se você fazer na maior tranquilidade do mundo, então você não tem definitivamente problema com isso. Mas se você sentir dificuldade, então é um momento de você trabalhar, porque nós não podemos tornar pessoas dependentes de coisas. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!